Fala pessoal, vamos lá? Exercício número 8. Então, primeiro vou abrir. Então, aqui estão os enunciados. Vamos ao 8. 8. Obteve-se R$ 200 de juros após a aplicação de um capital durante 5 meses a uma taxa de 2% ao ano no regime de juros simples. Qual o capital aplicado? Então, neste exercício 8, ele quer que a gente calcule qual foi o valor investido durante um prazo de 5 meses a uma taxa de 2% ao ano, que gerou juros de R$ 200. Então, a primeira coisa sempre é analisar o que o exercício quer que a gente calcule. E aqui ele pede para a gente calcular o capital. Então, abrindo aqui o Excel, vamos lá. Capital é igual e a nossa interrogação. Isso que a gente precisa calcular. Quais são as informações que nós temos? Juros de R$ 200. Então, J é igual a R$ 200. Nosso prazo, 5 meses. Então, N é igual a 5 meses. E a taxa de juros, 2% ao ano. Então, I igual a 2% ao ano. Então, a primeira coisa, o que o exercício quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o capital. Depois, a gente organiza as informações. Qual que é o juros do exercício? R$ 200. Qual que é o prazo? 5 meses. E qual que é a nossa taxa de juros? Nossa taxa de juros são 2% ao ano. Depois que nós organizamos, então, aqui as informações, a gente vai fazer o que agora? Vamos analisar qual fórmula que a gente vai utilizar para calcular esse exercício, tá? Então, a gente vem aqui, na relação das fórmulas. E tem aqui, as fórmulas para cálculo do capital. Vamos analisar essa primeira fórmula aqui, Capital é igual a montante. Nós temos aqui o valor de montante? Não, nós não temos. Se nós não temos, a gente já não consegue utilizar essa primeira fórmula. Vamos analisar agora essa segunda fórmula, tá? Capital é igual a montante. Montante a gente não tem, então a gente não consegue utilizar também essa segunda fórmula. E agora a terceira e última fórmula do capital. Capital é igual a juros. Juros nós temos? Sim, juros nós temos. Dividido por I. I nós temos? Sim, nós temos a taxa de juros. E o N nós temos? Sim, nós temos o prazo. Então, qual a forma que nós iremos utilizar? Essa terceira, ok? Então, vou organizar aqui, Capital é igual. Capital é igual. Juros dividido por I vezes N. Então, aqui ficou a nossa fórmula. Vamos lá. Capital é igual a juros dividido por I vezes N. Agora vamos analisar as informações que nós organizamos, tá? O nosso prazo são 5 meses e a nossa taxa de juros é de 2% ao ano. A gente está no mesmo período? Então, assim, 5 meses e 2% ao ano. Meses e ano. É o mesmo período? Não, são períodos diferentes. Então, quando a gente está fazendo cálculo de matemática financeira, a gente sempre precisa deixar no mesmo período. Então, ou nós vamos alterar esse prazo de 5 meses para um prazo anual, aí vai dar um valor quebrado, né? Porque 5 meses é menor do que um ano, então vai dar um valor quebrado. Ou a gente transforma essa taxa de 2% ao ano em uma taxa diária, em uma taxa ao dia. E quando a gente transforma em uma taxa ao dia, também vai dar aí um valor quebrado, tá? O que a gente vai fazer? Tanto faz. Ou você alterar o prazo, que está em meses, para um prazo anual, ou você transformar
essa taxa percentual ao ano em uma taxa ao mês, tá, gente? Eu falei uma taxa diária, não, mas a gente pode transformar ela numa taxa ao mês, porque aí é mais rápido, ok? Vamos lá, vamos alterar essa taxa então. Como é que a gente vai fazer? Ó, o que é maior, o ano ou o mês? O ano é maior que o mês. Então, se a gente está saindo de ano e a gente está indo para mês, a gente está o quê? Diminuindo o nosso prazo. Saindo de ano, indo para mês. Se a gente está diminuindo, a gente vai dividir. Então, a gente faz 2 dividido. O ano tem quantos meses? 12 meses. Então, vai ser 2 dividido por 12. Aqui, formatação da célula. Então, ó, 2 dividido por 12. Vamos fazer no HP para ver quanto que dá, ok? Então, ó, abrindo aqui HP, 2 a gente registra, 12 divide. Lembrem que eu falei para vocês trabalharem aqui com 6 casas decimais. Então, se eu estivesse trabalhando só com duas, ao quanto que daria? 0,17. Porém, como eu peço para vocês trabalharem com 6 casas, olha aqui o resultado, ó. 0,166667. Então, ó, 0,166667% ao mês. Professor, mas esse valor quebrado ainda é uma taxa percentual? Sim, é uma taxa percentual, porque para nós tirarmos o sinal de percentual, a gente tem que dividir por 100. Se a gente ainda não dividiu por 100, ele continua sendo uma taxa percentual, porém para um período diferente. Aqui era 2% ao ano, aqui ficou 0,166667% ao mês, tá bom? Se a gente analisar aqui na HP, ó, se eu apertar agora F9, olha aqui, ó, vai aumentar. Por que vai aumentar a quantidade de casas? Porque isso é uma dízima. E como no exercício anterior nós já vimos, quando é uma dízima e a gente está trabalhando com 6 casas, a gente vai estar trabalhando com valor aproximado, ok? A gente só chega no valor exato se no decorrer da fórmula a gente calcular de novo a taxa. Então a gente vai resolver das duas maneiras, tá? Então vamos lá. Primeiro fazer pelo valor aproximado com 6 casas. Então a gente mantém aqui o valor. A gente pode usar uma taxa percentual na fórmula? Não, a gente tem que dividir por 100. Então a gente vai fazer o quê? 0,166667 dividido por 100. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos ver na HP quanto é que fica. Então, o resultado aqui embaixo, tá? Na HP, ó, já tá o valor de 0,166667. É só a gente fazer o quê? 100 divide. Fazendo isso, a gente está tirando o sinal de percentual, ok? Então, qual que é o resultado? É 0,001667. Então, é com este valor que nós vamos para a fórmula, tá? Aqui, ó, nosso prazo, 5 meses. Aqui a nossa taxa tal mês. Como nós transformamos uma taxa percentual em uma taxa unitária, em período mensal, a gente já consegue substituir as informações e calcular. Então vamos lá. Capital é igual, no lugar dos juros, a gente vai colocar os 200. No lugar do I, a gente vai colocar essa taxa, então 0,001667. E no lugar do N, a gente vai substituir pelo 5. Então, ó, na fórmula ficou o quê? Capital é igual a 200 dividido por 0,001667 vezes 5. O que a gente calcula primeiro? Primeiro a gente calcula o parênteses. Então, primeiro a gente vai fazer 0,001667 vezes 5. E depois a gente faz o quê? 200 dividido por esse resultado, tá? Então vai ficar, ó, capital é igual. Vamos lá para HP, tá? Deixa eu só organizar aqui. Certo. Então, ó, vou apagar, tá? Então, assim, ó, quando eu apago aqui, ó, no FREG,
apaguei o cálculo que a gente tinha feito da taxa de juros, eu já anulei a dízima. Por que, professor, você anulou a dízima? Porque quando eu for digitar, eu vou digitar o quê? O 0,001667. Então eu estou considerando que é um 6666 infinito? Não, porque quando eu coloco 0,001667, eu estou arredondando. Eu estou deixando para trás a dízima. Então, assim, quando a gente faz o cálculo dessa forma, a gente vai chegar num valor aproximado, tá? Que eu considero correto porque eu pedi para vocês utilizarem 6 casas. Então, como é que vai ficar? O primeiro valor que nós temos aqui nessa equação é os 200. Então, a gente coloca 200. A gente vai utilizar esse valor agora? Não, a gente não vai utilizar agora. Se a gente não vai utilizar, a gente faz o quê? Enter. A gente registra, tá? Qual que é o próximo valor? É o 0,001667. Eu vou usar esse valor agora? Não, a gente não vai utilizar. Se a gente não vai utilizar, o que a gente faz? Enter. A gente registra. Qual que é o próximo? O 5. O 5 a gente vai usar agora? Sim. Fazendo o quê? A multiplicação. Então é só apertar aqui o vezes. Então nós fizemos o quê? O 0,001667 vezes 5. Quanto que deu? 0,008335. O valor de 200 foi o primeiro que nós registramos. Então ele já está na memória da calculadora. O que a gente tem que fazer agora? Somente dividir. E aqui nós chegamos no resultado. Eu peço para vocês sempre quando for um resultado final, apertar o quê? F2. E a calculadora ela já vai trazer já o valor final com 2 casas. Então, quanto que deu? 23.000, vamos lá, capital, é igual a 23.995,20. Este valor aqui é um valor exato? Não, esse daqui é um valor aproximado. Professor, valor aproximado. E como é que a gente calcula o valor exato? É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, esse daqui foi um valor aproximado, que eu falei para vocês que para a prova, enfim, para os exercícios eu vou considerar como correto. Então, ó, eu vou apagar. E vamos começar novamente para chegar no valor exato agora, tá? Qual que é o primeiro valor que nós temos aqui? Os 200. Então, a gente digita os 200. Esse valor a gente vai utilizar agora? Não. Então, o que a gente faz? A gente aperta o Enter. A gente registra a informação. Agora, quando eu for digitar isso daqui, não é a dízima? Se ele é a dízima, eu não vou digitá-lo desse jeito que ele está aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou efetuar o cálculo. Qual é o cálculo, professor? Esse cálculo que nós fizemos aqui, a transformação de uma taxa percentual ao ano em uma taxa ao mês. Como é que faz isso, professor? É a mesma coisa, ó. 2, Enter. 12 divide. Então, 2 dividido por 12 foi o que a gente fez para transformar a taxa percentual ao ano para uma taxa percentual ao mês. Posso usar essa taxa desse jeito? Não, a gente tem que tirar o sinal de percentual. Como é que a gente tira? Dividindo por 100. Então, ó, dividir por 100, chegou no 0,001667. Não é o mesmo valor que está aqui? Se é o mesmo valor que dá aqui, eu faço o quê? Enter, deixo registrado e vou para o próximo, 5. Quando eu fiz isso, quando eu fiz o cálculo no decorrer da equação aí do exercício, a calculadora fica registrado que é uma dízima. Ela sabe que é 0,0016666666. Então, assim, quando a gente faz o cálculo direto, que é a forma até que eu aconselho vocês começarem a praticar, por quê? Porque quando a gente está no mercado de trabalho, quando a gente trabalha no departamento financeiro, alguns cálculos envolvem a questão de milhões, de bilhões. Então dá uma diferença muito grande, tá, gente? Dá uma diferença muito grande. Então a gente já tinha feito o cálculo, colocou, registrou na calculadora. E aqui, ó, estamos no 5. Qual é a operação? Multiplicação. Os 200 a gente já tinha registrado. Qual a operação que falta? Divisão. E a gente aperta F2 por ser um resultado final. Então, qual que é o valor exato deste exercício? O valor exato são R$24.000. Esse daqui é o valor exato. 23.995
R$1,20 foi um valor aproximado, ok? Então, lembrando que este exercício a gente trabalhou com uma dízima. Quando nós temos uma dízima, a gente vai chegar, se nós apagarmos todas as informações e começarmos do zero, a gente vai chegar num valor aproximado. Para chegar no valor exato, a gente tem que fazer o cálculo da dízima dentro da equação da resolução do exercício, tá? Pessoal, também reforço aí para vocês que matemática existe mais de uma maneira de chegar no resultado. Aqui eu estou utilizando o quê? As fórmulas para ir já direto para o cálculo. Mas vamos lá, neste exercício eu alterei o quê? A taxa. Tem pessoas que vão alterar o quê? O prazo. O importante é o quê? O resultado. O resultado tem que bater. Então, assim, indiferente da alteração que você faça, indiferente do cálculo que você desenvolva, o importante é você chegar nesses resultados, ok? Então, qualquer dúvida, me chamem aí no particular. Bons estudos e até o próximo exercício, pessoal. Tchau, tchau.